Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, trazemos para vocês uma compilação de perguntas interessantes que as pessoas fazem no Quora. Quora é um site em que perguntas são feitas e respondidas por qualquer pessoa. Sem mais delongas, vamos adentrar o mundo das perguntas curiosas. O que aconteceria se o oxigênio desaparecesse por 10 segundos em todo o mundo? Em primeiro lugar, nós não morreríamos de asfixia, pois quase qualquer pessoa seria capaz de prender a respiração por 10 segundos. Porém, haveria outras consequências. A camada de ozônio desapareceria. E ficaríamos expostos aos raios ultravioleta por 10 segundos. Os motores de combustão interna, como os dos carros e das motocicletas, parariam de funcionar. Os aviões prestes a decolar cairiam no chão. Os que já estivessem em voo continuariam planando por um tempo até cair. Todos os edifícios virariam pó instantaneamente, pois um dos principais constituintes do concreto é o oxigênio. Todo mundo teria uma lesão no ouvido interno porque a pressão atmosférica cairia repentinamente em 21%. Isso causaria disfunção da trompa de Eustáquio, que regula a pressão atmosférica dos tímpanos. Todas as águas dos mares, oceanos, lagos e rios desapareceriam instantaneamente, só restaria o hidrogênio, que voaria para cima para nunca mais voltar, sendo o elemento mais leve. Como toda a superfície e o manto da Terra são compostos por 45% de oxigênio, estaríamos todos em queda livre de uma grande altura. Mas não se preocupe. Nós não veríamos e nem ouviríamos nada, pois somos compostos por 60% de oxigênio. Existe oxigênio em todas as nossas células, dentro do nosso DNA. De repente, nós nos tornaríamos cinzas. Assim, basta que um elemento essencial desapareça por 10 segundos, ou até menos, para aniquilar a vida na Terra. Por que pincher e cachorros pequenos tremem tanto? O principal motivo, mas não tão óbvio, é que cães pequenos têm uma taxa metabólica mais alta do que os maiores, o que significa que eles precisam de mais energia para se aquecer. Então, se você vir seu pincher tremendo, não se preocupe, é apenas o aquecimento pré-show. Comer o miolo do pão engorda mais do que a casca? Como em qualquer alimento, o que engorda no pão é o excesso. Se você está acostumado a comer um pãozinho inteiro no café da manhã e passa a tirar o miolo, vai reduzir a porção em pelo menos 50% e ingerir menos calorias. Mas se você gosta do miolo, também pode conseguir uma diminuição calórica consumindo só metade do pão ou até mesmo tirando a casca e comendo só o miolo. O que conta para a balança, sempre, é a quantidade. Como é que os golfinhos não se afogam quando dormem? Você já deve saber que os golfinhos precisam entrar em contato com o ar para respirar regularmente. É graças a essa característica que temos a chance de ver esses lindos animais com mais facilidade na superfície da água. Mas você já parou para pensar como eles fazem para dormir, uma vez que precisam de ar quase o tempo todo? Para nós, humanos, dormir e respirar são atividades que fazemos naturalmente, não é nem preciso pensar. Nosso corpo já foi programado para manter a função respiratória sem que estejamos conscientes. Mas para os golfinhos, a coisa é bem diferente. Ao contrário de nós, esses cetáceos só respiram quando estão conscientes, o que significa que eles sabem o momento exato em que precisam subir até a superfície, abrir o espiráculo, que é aquele orifício respiratório que eles têm no alto da cabeça, e reabastecer os pulmões. Como esses mamíferos não inalam água, dificilmente morreriam afogados. Porém, eles podem facilmente acabar sufocados pela falta de ar. Então, como será que eles conseguem respirar enquanto estão dormindo? A peculiaridade dos golfinhos está justamente na maneira como eles dormem. Esses animais passaram por um processo de adaptação que faz com que eles durmam em intervalos que podem variar de 15 minutos a 2 horas. Ou seja, esses mamíferos passam o dia e a noite dormindo curtos períodos, o que seria para nós o mesmo que tirar uma série de sonecas. Entretanto, o mais interessante é o que acontece no corpo desses animais enquanto eles dormem.
Noelle Belden, especialista do Centro de Pesquisa dos Golfinhos, nos Estados Unidos explica. Os cientistas descobriram que em vez de adormecer e entrar em um estado inconsciente como os humanos, o golfinho descansa um hemisfério cerebral por vez. Então, enquanto um hemisfério está descansando, o outro está ativo para que o golfinho consiga abrir seu espiráculo acima da superfície da água. Independente da parte do cérebro que estiver ativa, o olho oposto do animal sempre estará aberto. Esse lado que se mantém ligado em um estado de alerta baixo, é usado para vigiar predadores, obstáculos e outros animais. Ele também sinaliza em que momento é preciso subir para respirar ar fresco. Depois de alguns minutos ou horas, o golfinho repete esse processo, alternando o hemisfério cerebral que será desligado. Você sabia que é possível fritar a água? Você já teve a péssima ideia de pingar água em uma frigideira cheia de óleo quente? Caso tenha feito isso, você deve ter lembranças ruins, já que pode ter causado uma espécie de explosão e diversas queimaduras. Porém, o youtuber Jonathan Marcos mostrou que é possível sim fritar a água. Jonathan pega uma bolinha congelada de água, passa na farinha, em ovos e em migalhas de pão, para dar aquela famosa empanada, e logo em seguida frita o guloseima com delicadeza. O óleo usado foi o de amendoim, aquecido a 190 graus Celsius, mas o segredo está antes da fritura, valginato de cálcio. Essa é uma substância gelatinosa, feita com a adição de cloreto de cálcio no alginato de sódio. Ela é comum na gastronomia molecular, porque dá um formato esférico aos alimentos. Antes de irmos para a próxima pergunta, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. E não deixe de ativar o sininho de notificações para ficar informado sempre que lançarmos alguma novidade. Qual é o valor da multa por molhar pessoas com o carro? Todo motorista sabe que usar o celular ao volante ou andar sem cinto de segurança gera multa. Porém, nem todos têm ideia de que molhar pedestres na calçada e fumar enquanto dirige são atos considerados como infrações de trânsito. Além do custo financeiro, essas e outras atitudes geram pontos na carteira de habilitação. Com as chuvas de verão, é comum que buracos na pista acumulem água. Porém, se o carro passar por poças e molhar pedestres, o motorista está sujeito a penalidades. Considerada como falta de grau médio, essa infração pode gerar multa de R$ 130,16, além de 4 pontos na CNH. É isso que está previsto no artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro. Qual é a coisa mais imprestável de todas? Água Diet. Isso mesmo. Água Diet. Por cerca de 9 meses em 2004, uma empresa japonesa chamada Sapporo vendeu garrafas de água dietética por cerca de $5 cada. Eles comercializaram a água como sendo absolutamente livre de calorias, permitindo que o bebedor perdesse peso facilmente como nunca antes. Incrível! Entretanto, você sabe quantas calorias a água normal tem? Nenhuma. Então, basicamente, a coisa mais inútil que existe é a água que, embora idêntica a todas as outras águas, foi vendida por 10 vezes mais grana. Qual é a origem da expressão onde Judas perdeu as botas? Usada para designar um lugar distante, desconhecido e inacessível, a expressão onde Judas perdeu as botas pode ter surgido a partir de uma história não comprovada, a qual conta que Judas havia posto o dinheiro que havia ganhado por ter entregue Jesus dentro de suas botas. E, após tê-lo traído, Judas se enforcou descalço. Ao chegar no local em que Judas estava e perceberem que ele estava sem os calçados, os soldados partiram desesperadamente em busca do dinheiro desaparecido. Entretanto, nenhum deles encontrou, nem ficou sabendo do paradeiro das botas do discípulo. Essa pode ser uma explicação da origem do famoso ditado. O que acontece se um anão fica com gigantismo? Adam Rainer é um bom exemplo. Aos 18 anos, ele foi classificado como anão, com apenas 1 metro de altura. Mas,
Por volta dos 20 anos, ele desenvolveu um tumor próximo à glândula pituitária que o levou a continuar a crescer. Aos 32 anos, atingiu uma altura de 2,20 metros de altura. Ele continuou a crescer. E, infelizmente, ele não tinha o sistema muscular e o esqueleto fortes o suficiente para sustentar o seu corpo. Ele cresceu muito além da sua estrutura natural. A sua coluna começou a curvar e as suas articulações não funcionavam corretamente. Aos 30 ele ficou acamado e incapaz de se mover sozinho. As cirurgias foram apenas parcialmente bem-sucedidas. Ele morreu em 1950, com uma altura de 2,30 metros. Ele é a única pessoa que já foi classificada como anã e gigante na sua vida. Qual costume dos japoneses pode chocar alguns brasileiros? Você com certeza já deve ter presenciado ou então visto fotos de japoneses dormindo nas horas e lugares mais impróprios. O nome desse costume estranho no Japão é inemori, e significa estar dormindo porém presente. Refere-se ao cochilo que muitos japoneses costumam tirar durante eventos, reuniões sociais, aulas, trabalho, transportes públicos, elevadores ou em qualquer outro lugar público. Não é dormir propriamente dito, e sim um sono muito leve. No conceito geral, o inemori é fechar os olhos mas sem deixar de prestar atenção ao que acontece à sua volta, enquanto a mente descansa. O dorminhoco é facilmente acordado se assim houver necessidade, daí vem o conceito, dormir estando presente. Qual pergunta você achou mais interessante? Conta aí embaixo nos comentários. Você também pode fazer a sua própria pergunta curiosa. Quem sabe ela não seja respondida em um vídeo futuro. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.